Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 9 Teta. Capítulo 1. Pois bem, foi por nós delimitado, em outras discussões, que a capacidade e o ser capaz de o se enunciam de vários modos. Entre esses, deixam-se de lado todas as capacidades que assim se denominam de maneira homônima. De fato, algumas assim se denominam por uma certa semelhança, tal como na geometria dizemos o potências e o não potências ou por serem ou não serem de um certo modo. Por outro lado, são princípios de um certo tipo todas as que se reportam à mesma forma, e elas assim se denominam em relação a uma primeira, que é princípio de mudança em outra coisa ou na própria coisa enquanto ela é outra. De fato, há uma capacidade que é capacidade de padecer, ela está no próprio padecente e é princípio de mudança passiva por ação de outro ou pela ação de si mesmo enquanto outro. Outro tipo de capacidade, por sua vez, é a condição de insuscetibilidade a uma mudança para pior ou a uma corrupção por ação de outro, ou por ação de si mesmo enquanto outro, por ação de um princípio de mudança. De fato, em todas essas definições, encontra-se presente o enunciado definitório da primeira capacidade. Por outro lado, essas mesmas capacidades assim se denominam como capacidades apenas de fazer, ou de padecer, ou como capacidades de fazer apropriadamente. Por conseguinte, também nas definições destas últimas estarão de certo modo presentes as definições das capacidades anteriores. Assim, é manifesto que, de certo modo, são uma só a capacidade de fazer e a de padecer, pois algo é o suscetível de ou o capaz de ou porque ele próprio possui capacidade de padecer, ou porque outra coisa possui capacidade de padecer sob sua ação, mas, de outro modo, são diversas. De fato, uma está no padecente, pois o padecente padece, isto é, algo padece sob a ação de outro, por possuir um certo princípio, e porque também a matéria é um certo princípio, daquilo que é gorduroso é combustível, ao passo que aquilo que cede de tal e tal modo é quebrável, e semelhantemente nos demais casos, ao passo que a outra está no agente. Por exemplo, o quente, que está naquilo que esquenta, e a arte de construir casa, que está no construtor de casa. Por isso, uma mesma coisa, sob o aspecto em que é naturalmente coesa, não padece por ação dela mesma, pois, neste aspecto, ela é uma só, e não outra. E a incapacidade, bem como o não suscetível a ou o incapaz de, ou é a privação contrária à capacidade deste tipo, de modo que toda capacidade é capacidade da mesma coisa da qual a incapacidade, e sob o mesmo aspecto. E a privação se diz de vários modos, denomina-se privado tanto aquilo que não possui algo, como aquilo que, sendo naturalmente apto a possuí-lo, não o possui, ou em geral, ou quando é naturalmente apto a possuí-lo, ou exatamente de tal e tal modo, por exemplo, inteiramente, ou de um modo qualquer. Em alguns casos, dizemos que estão privadas as coisas que, sendo naturalmente aptas a possuir algo, não o possuem devido a alguma violência. Capítulo 2. Dado que alguns princípios desse tipo estão presentes nos inanimados, outros, nos animados, isto é, na alma, e na parte da alma que possui razão, é também evidente que, entre as capacidades, algumas hão de ser irracionais, ao passo que outras hão de ser acompanhadas de razão. Por isso, todas as técnicas e conhecimentos produtivos são capacidades, pois são princípios de mudança em outra coisa ou no próprio produtor enquanto ele é outra coisa. Para todas as capacidades acompanhadas de razão, há uma mesma capacidade em relação a ambos os contrários, já no caso das irracionais, cada uma é capaz de apenas um contrário, por exemplo, o quente é capaz apenas de esquentar, ao passo que a medicina é capaz de produzir doença e saúde. A causa disso é que o conhecimento é definição,
e a mesma definição elucida a coisa e sua privação, embora não do mesmo modo, isto é, de certo modo, a definição é a respeito de ambas, mas, de outro modo, é antes daquilo que é o caso. Por conseguinte, também os conhecimentos deste tipo, necessariamente, são conhecimentos dos contrários, embora, por si mesmos, sejam da coisa, e não sejam, por si mesmos, conhecimento da privação. De fato, também a definição é, por si mesma, de um dos contrários, mas, de certo modo, é por concomitância do outro contrário, pois ela elucida o contrário por negação e subtração. De fato, a privação primeira é o contrário, e ela é subtração do outro. Dado que os contrários não surgem em um mesmo item, e dado que o conhecimento é uma capacidade por possuir razão, e dado que a alma possui princípio de movimento, aquilo que é saudável produz apenas saúde, aquilo que é calorífico produz apenas calor, e aquilo que é refrigerativo produz apenas frio, mas quem possui o conhecimento produz ambos os contrários. Com efeito, a definição é a respeito de ambos os contrários, embora não de maneira semelhante, e está na alma, que possui princípio de movimento. Por conseguinte, a alma pode produzir ambos os contrários a partir do mesmo princípio, na medida em que os articula ao mesmo. Por isso, as coisas que são capazes pela razão produzem o contrário das que são capazes sem razão, pois os contrários estão envolvidos num só princípio, a definição. É evidente também que a capacidade de apenas fazer ou padecer acompanha a capacidade de fazer bem, ao passo que esta nem sempre acompanha aquela, de fato, necessariamente, quem produz bem também produz, mas não é necessário que quem apenas produz também produza bem. Capítulo 3. Há alguns que afirmam, como os megáricos, que algo tem capacidade apenas quando está em atividade, e que, quando não está em atividade, não tem capacidade. Por exemplo, aquele que não está construindo não teria capacidade de construir, mas apenas a teria aquele que constrói, quando está construindo, semelhantemente também nos outros casos. Não é difícil ver os absurdos que decorrem disso. De fato, é evidente que não poderá ser construtor se não estiver construindo, pois o ser para construtor é ser capaz de construir, e semelhantemente para as demais técnicas. Ora, se é impossível possuir tais técnicas sem tê-las aprendido e adquirido em certo momento, e se é impossível não tê-las sem tê-las perdido em algum momento, ou por esquecimento, ou por algum sofrimento, ou pelo tempo, pois, certamente, não é por destruir-se o assunto, pois este sempre é o caso, quando parar, não possuirá a técnica. E, ao subitamente estar construindo de novo, de que maneira a terá adquirido? Semelhantemente também em relação aos inanimados, nada poderá ser frio, nem quente, nem doce, nem em geral sensível, se não houver algo que os perceba. Por conseguinte, decorrerá que eles afirmam o argumento de Protágoras. Com efeito, nada poderá possuir sensação, se não estiver sentindo, isto é, se não estiver em atividade. Assim, se é cego aquele que não possui visão, sendo naturalmente apto a possuí-la, quando é apto e enquanto ainda existe, os mesmos hão de ser cegos várias vezes ao dia, e também surdos. Além do mais, visto que incapaz é aquilo que é privado de capacidade, seria impossível que viesse a ser aquilo que não está vindo a ser, e diria algo falso quem afirmasse que algo impossível de vir a ser é ou há de ser, pois era isso que o incapaz o significava, de modo que tais argumentos suprimem o movimento e o devir. Com efeito, sempre haveria de estar de pé aquilo que está de pé, e sempre haveria de estar sentado aquilo que está sentado, pois ele não poderia levantar-se. Se estivesse sentado, seria impossível que se levantasse aquele que não pudesse levantar-se. Assim,
se não é admissível afirmar tais coisas, é evidente que a capacidade é distinta da atividade. Aqueles argumentos fazem da capacidade e da atividade uma mesma coisa, e, por isso, buscam destruir algo não pouco importante. Por conseguinte, é admissível que algo seja capaz de ser, mas não seja o caso, e que algo seja capaz de não ser, mas seja o caso. Semelhantemente também para as demais categorias, é admissível que algo, sendo capaz de andar, não ande, e que, sendo capaz de não andar, ande. Eis o que é o capaz daquilo com relação a que não resultará nada impossível, se lhe suceder a atividade da qual se diz ter capacidade. Quero dizer o seguinte: se algo é capaz de sentar-se e é possível sentar-se, se lhe suceder sentar-se, não resultará nada impossível. Semelhantemente, se for capaz de ser movido ou mover, ou estar de pé ou levantar-se, ou ser, ou vir a ser, ou não vir a ser. Com relação ao nome, atividade, ou a que se equipara a efetividade, o veio do movimento, sobretudo, até as demais coisas. De fato, reputa-se que a atividade seja sobretudo o movimento, por isso, inclusive, não atribuem o mover-se aos não-entes, mas sim outros predicados. Por exemplo, afirmam que os não-entes são pensáveis e desejáveis, mas não suscetíveis de movimento, porque, não sendo efetivamente, haveriam de ser efetivamente. De fato, entre os não-entes, alguns são em potência, ou no entanto, não são o caso, pois não são efetivamente. Capítulo 4. Visto que o possível é aquilo que foi dito, ou o acompanha, é evidente que não é cabível que seja verdadeiro afirmar que o tal e tal coisa é possível, mas não poderá ser o caso, de modo a evitar, por esta via, que coisas impossíveis sejam o caso. Quero dizer, se alguém, que não leva em consideração que tal coisa é impossível, dissesse que o é possível que a diagonal seja comensurada, mas não poderá ser comensurada, porque nada impede que algo, sendo capaz de ser ou vir a ser, não seja nem possa ser. Ora, a partir do que se estabeleceu, é necessário o seguinte: se supormos que é o caso ou que veio a ser aquilo que não é o caso, mas é possível, não há de se dar nada impossível. No entanto, neste caso decorreria algo impossível, de fato, é impossível que a diagonal seja comensurada. Com efeito, não são idênticos o falso e o impossível. É falso que tu agora estejas em pé, mas não é impossível. Ao mesmo tempo, é evidente também que, se é necessário que B seja o caso quando A é o caso, também é necessário que B seja possível quando é possível que A seja o caso, pois, se não for necessário que ele seja possível, nada impedirá que ele não seja possível de ser o caso. Ora, assuma-se que A é possível. Assim sendo, quando é possível que A seja o caso, se for suposto que A é o caso, nada decorrerá, conforme se estabeleceu, que seja impossível de ser o caso, e era necessário B ser o caso. No entanto, B era, conforme se estabeleceu, o impossível. Ora, assuma-se então que B é impossível. Assim, se é impossível que B seja o caso, é necessário que também A seja impossível. Mas, conforme se estabeleceu, o primeiro, B, era impossível, ou logo, também o segundo, A, é impossível. Portanto, se A for possível, também B há de ser possível, se precisamente, como se estabeleceu, se comportam entre si. De tal modo que é necessário que B seja o caso, quando A é o caso. Se, quando A e B se comportam deste modo, B não for possível deste modo, tampouco A e B hão de se comportar entre si do modo como se supôs. E se é necessário que B seja possível quando A é possível, se A é o caso, é necessário que também B seja o caso. Pois necessariamente ser possível que B seja o caso,
se a é possível, significa isto, se a for o caso, quando e da maneira em que era possível ser o caso, é necessário que, nestas circunstâncias e deste modo, também aquele, b, seja o caso. Capítulo 6. Visto que já nos pronunciamos a respeito da capacidade que se diz segundo o movimento, delimitemos a respeito da efetividade, do que é a efetividade, e de que tipo ela é. De fato, para os que fazem tal distinção, ao mesmo tempo também em relação ao capaz ficará evidente que afirmamos ser o capaz não apenas aquilo que é naturalmente apto a mover outra coisa ou ser movido por outra coisa, ou sem mais, ou de um certo modo, mas também de uma maneira diversa, se é por isso que, ao investigar, discorremos também sobre aqueles modos. Pois bem, eis o que é a efetividade da coisa ser o caso não do modo em que afirmamos ser impotência. Afirmamos ser o impotência, por exemplo, um Hermes na madeira, ou a metade na linha inteira, porque ela poderia vir a ser subtraída, e também o conhecedor que não estiver considerando o seu conhecimento, desde que for capaz de considerá-lo, por outro lado, afirmamos ser o efetivamente. O que queremos dizer é evidente, em casos particulares, pela indução, e não é preciso buscar definição de tudo, mas apenas considerar o análogo, tal como quem está construindo está para o construtor, do mesmo modo quem está desperto está para quem dorme, e quem está vendo está para aquele que está de olhos fechados, mas possui visão. E aquilo que foi discriminado a partir da matéria está para a matéria, e o elaborado está para o não elaborado. Nesta diferenciação, para uma parte fique delimitada a efetividade, e, para a outra, o capaz. Efetivamente não se diz de maneira semelhante para todas as coisas, mas sim pelo análogo, tal como esta coisa está nisto, só é em relação a isto. Do mesmo modo tal e tal coisa está naquilo, só é em relação àquilo. De fato, algumas coisas se dizem efetividade como o movimento em relação à capacidade, outras, porém, como a essência em relação a certa matéria. Também o ilimitado e o vazio, e todos os itens que são desse tipo, se afirmam em potência e efetividade de um modo diverso de muitos entes, por exemplo, o que vê, o que caminha ou o que é visto. Nestes casos, em um dado momento é possível que eles sejam verdadeiramente afirmados sem mais, de fato, uma coisa é o objeto da visão porque está sendo vista, outra, porque é suscetível de ser vista, o ilimitado, no entanto, não é em potência assim, de tal modo que pode ser separado apenas pelo conhecimento. Pois ao não terminar a divisão corresponde ao essa atividade SC de dividir e estar em potência, mas não ao existir como algo separado. Visto que nenhuma ação da qual há um limite é um acabamento, mas se conta, antes, entre as coisas que concernem ao acabamento, de por exemplo, o emagrecer ou o emagrecimento, as próprias coisas, quando emagrecem, estão em movimento deste modo, de não se encontra presente aquilo em vista de que se dá o movimento, e elas não são uma atividade, ou, ao menos, não são uma atividade completa, pois não são acabamento, ou mais aquela em que se encontra presente o acabamento é, de fato, uma atividade. Por exemplo, vá ao mesmo tempo está vendo e viu, está pensando e pensou, está inteligindo e inteligiu, ou no entanto, não é ao mesmo tempo que está aprendendo e aprendeu, nem está vindo a ser saudável e encontra-se saudável ao mesmo tempo, está vivendo bem e vive bem ao mesmo tempo, bem como está sendo feliz e é feliz. Se não fosse assim, seria preciso parar em algum momento, tal como quando se emagrece, ou no entanto, não para, mas está vivendo e vive. Entre essas ações, é preciso denominar umas como movimentos, outras, como atividades. Pois todo movimento é imperfeito, de emagrecimento, aprendizagem, caminhada, edificação, estas coisas são movimentos, e de fato,
são imperfeitas. De fato, não é ao mesmo tempo que está caminhando e caminhou, ou está edificando e edificou, ou está nascendo e nasceu, ou está se movendo e se moveu, e pelo contrário, são distintos, assim como está movendo e moveu. No entanto, ao mesmo tempo viu e está vendo a mesma coisa, assim como está inteligindo e inteligiu. Assim, a ação deste tipo, denomino a atividade, ou mais aquela, denomino o movimento. Portanto, a partir de tais considerações, fique evidente para nós o que é e de que tipo é o efetivamente. Devemos delimitar quando é que cada coisa está em potência e quando é que não está, pois não é em qualquer circunstância. Por exemplo, será que a Terra é em potência homem? Ou não é, mas apenas quando já se tornou esperma, e talvez nem sequer nesse momento? Do mesmo modo, não é qualquer coisa que poderia vir a se tornar saudável, seja pela ação da medicina, seja por acaso, pelo contrário, há algo que é capaz de ser saudável, e isto é que é o saudável em potência. Eis a marca daquilo que pode vir a ser efetivamente saudável a partir do ser saudável em potência, se vem a ser por obra do pensamento, é quando pode vir a ser na medida em que o produtor quer e nenhum dos itens de fora impede, ou já no outro caso, é quando nenhum dos itens que estão nele próprio, que pode vir a ser saudável, impede. É de maneira semelhante que também uma casa é em potência, se nenhum item, entre os que estão em tal coisa, isto é, na matéria, impede que venha a ser casa, nem há nada que seja preciso acrescentar, ou subtrair, ou transformar, tal coisa é uma casa em potência. É da mesma maneira também nos demais casos em que o princípio do vir a ser vem de fora, bem como naqueles em que o princípio está na própria coisa que o tem, as quais, se nenhum item de fora impedir, hão de ser, devido a elas mesmas. Por exemplo, o esperma ainda não é um homem em potência, pois é preciso que ele sofra transformação e esteja em outra coisa, mas quando, devido ao seu próprio princípio, já é de tal e tal tipo, já é tal coisa em potência, ou naquele caso, porém, carece de um outro princípio, tal como a terra ainda não é em potência estátua, pois é ao se transformar que ela será bronze. Afigura-se que, com relação ao item que afirmamos ser não o esta coisa, mas o de tal coisa, ou por exemplo, não afirmamos que a banqueta é madeira, mas sim o de madeira, tampouco afirmamos que a madeira é terra, mas sim o de terra, e, novamente, se a terra for assim, não a afirmaremos ser tal e tal coisa, mas ser o de tal e tal coisa. Aquilo de que algo se constitui sempre é em potência o item ulterior, sem mais. Por exemplo, a banqueta não se diz o de terra, nem o terra, mas sim o de madeira, pois é isto que é em potência uma banqueta, e esta é a matéria da banqueta, sem mais, da banqueta sem mais, desta banqueta aqui, esta madeira aqui. E se há um item primeiro que não mais se denomina o de tal coisa ou segundo um outro, ele é uma matéria primeira, por exemplo, se a terra fosse de ar, e se o ar não fosse fogo, mas sim de fogo, o fogo seria uma matéria primeira, que não seria um certo isto. De fato, é nisto que diferem entre si o de que o e o subjacente, um por ser ou não ser um certo isto. Por exemplo, para as afecções, o subjacente é um homem, ou um corpo ou uma alma, ao passo que são afecções o musical e o branco, se na medida em que a música se instila, tal coisa é se seu subjacente não se denomina como o música, mas sim como o musical, e um homem não se denomina como o brancura, mas sim como o branco, nem como o caminhada ou o movimento, mas sim como o caminhante ou movido, assim como o de tal coisa. Portanto, para todos os casos em que se afirma deste modo, o item extremo é uma essência. Contudo, para os casos em que não se afirma assim, mas em que aquilo que se predica é uma forma e um certo isto, o item extremo é matéria e essência material.
E acertadamente ocorre que se afirme o de tal coisa ou conforme a matéria e as afecções, pois ambas são indefinidas. Portanto, está dito quando se deve dizer o em potência, e quando não. Visto que se encontra delimitado de quantos modos se diz o anterior, é evidente que a efetividade é anterior à capacidade. Quero dizer, não apenas a capacidade que foi definida, a que se concebe como o princípio de mudança em outra coisa ou na própria coisa enquanto outra, mas, em geral, a todo o princípio de movimento ou repouso, pois também a natureza se encontra no mesmo gênero que a capacidade, é princípio de movimento, não em outra coisa, mas na própria coisa enquanto ela é ela mesma. Pois bem, a efetividade é anterior a toda capacidade desse tipo, tanto pela definição como também pelo modo de ser. No entanto, pelo tempo, de certo modo ela é anterior, mas, de certo modo, não. Assim, é evidente que ela é anterior pela definição, pois aquilo que é primeiramente capaz é o capaz ou porque é possível que ele entre em atividade. Por exemplo, denomino como o edificador ou aquilo que é capaz de edificar, como o dotado de visão, aquilo que é capaz de ver, e, como o visível, aquilo que é capaz de ser visto. É o mesmo argumento também nos demais casos. Por conseguinte, é necessário que a definição e o conhecimento da atividade estejam previamente dados em relação à definição e ao conhecimento da capacidade. Por outro lado, no tempo, a efetividade é anterior do seguinte modo: é anterior àquilo que está em efetividade e é idêntico em forma, ou no entanto, em número, não é anterior. Digo isso porque, a este homem, que já é efetivamente, é anterior no tempo à matéria, que é em potência um homem, mas ainda não é um homem efetivamente, e a este trigo, é anterior no tempo à semente, que é em potência trigo, mas ainda não é trigo efetivamente, e, a tal e tal coisa que vê, é anterior no tempo àquilo que é dotado de visão, que é em potência algo que vê, mas ainda não é efetivamente algo que vê, e no entanto, a estes itens, são anteriores no tempo outros, que são efetivamente, a partir dos quais os primeiros vieram a ser. Pois aquilo que é efetivamente vem a ser, sempre, a partir de algo que é em potência e devido a algo que é efetivamente. Por exemplo, um ser humano vem a ser a partir de um ser humano, e algo musical vem a ser por obra de algo musical, pois sempre algum item primeiro move, e aquilo que move já é efetivamente. Foi dito, nas discussões a respeito da essência, que tudo que vem a ser algo, a partir de algo e por obra de algo, e que este último lhe é idêntico em forma. Por isso, inclusive, reputa-se que é impossível ser um edificador sem ter edificado nada, ou ser um citarista sem ter jamais tocado cítara. Pois é tocando cítara que aprende a tocá-la quem aprende a tocar cítara, semelhantemente também nos outros casos. Foi daqui que surgiu o argumento sofístico de que alguém, sem possuir um dado conhecimento, poderia fazer aquilo a respeito de que é tal conhecimento, pois quem o está aprendendo não o possui. No entanto, visto que algo daquilo que está vindo a ser já veio a ser, assim como algo daquilo que, em geral, está se movendo já se moveu, e isso é evidente nas discussões sobre o movimento, é também igualmente necessário que quem está aprendendo possua algo do conhecimento. Ora, por esta via é evidente que a efetividade, também deste modo, é anterior à capacidade no vir a ser e no tempo. Mas também pelo modo de ser a efetividade é anterior à capacidade, primeiramente, porque as coisas que são posteriores no vir a ser são anteriores pela forma e pela essência. Por exemplo, o varão é anterior à criança, e o ser humano é anterior ao esperma, pois um já tem a forma, ao passo que o outro não, e também porque tudo o que vem a ser progride para um princípio e acabamento, pois é princípio aquilo em vista de que, e o vir a ser é em vista do acabamento,
e é acabamento a efetividade, e é em vista dela que a capacidade é adquirida. De fato, não é para que tenham visão que os animais veem, mas têm a visão para que vejam, semelhantemente, possuem a arte da edificação a fim de que edifiquem, assim como possuem a capacidade de estudo a fim de que estudem, mas não estudam a fim de que tenham a capacidade de estudo, a não ser os que treinam, mas estes não estudam, a não ser de certo modo ou porque de modo algum precisam estudar. Além disso, a matéria é em potência porque pode ir até a forma, mas quando, de fato, é efetivamente, está na forma. Semelhantemente também nos outros casos, mesmo naqueles cujo acabamento é um movimento. Por isso, tal como os que ensinam julgam apresentar seu acabamento na medida em que mostram o pupilo em atividade, também a natureza é de maneira semelhante. Pois, se não viesse a ser deste modo, seria o caso Hermes de Pauson, ou de fato, não seria evidente se o conhecimento está dentro ou fora, como também aquele. Pois o efeito é acabamento, e a efetividade é o efeito, e, por isso, inclusive, o nome ou efetividade o se diz conforme ao efeito e se estende para o inteléquia. Dado que, a respeito de certas coisas, o extremo é a utilização, por exemplo, da vista, é o ato de ver, e, além dele, não surge nenhuma outra coisa a partir da visão, ao passo que, a partir de outras, surge algo, por exemplo, a partir da edificação, surge uma casa, para além da edificação, não obstante, não menos é verdade que, naquele caso, a atividade é acabamento, e que, neste caso, é mais acabamento do que a capacidade. Pois a edificação está presente naquilo que foi edificado, e é e vem a ser ao mesmo tempo que a casa. Assim, em todos os casos em que aquilo que surge é algo distinto para além da utilização, a efetividade está presente naquilo que foi produzido, por exemplo, a edificação está naquilo que foi edificado, assim como a tecelagem está naquilo que foi tecido, e semelhantemente nos demais casos, e, em geral, o movimento está no movido, por outro lado. A efetividade se encontra na própria coisa, em todos os casos em que não há um efeito distinto para além da efetividade, por exemplo, o ato de ver. Está em quem vê, o estudo está em quem estuda e a vida está na alma, pelo que, também a felicidade, já que ela é uma vida de um certo tipo. Por conseguinte, é evidente que a essência e a forma são a efetividade. E, por este argumento, é evidente que a efetividade é anterior à capacidade pelo modo de ser, e, como dissemos, no tempo, uma efetividade sempre é assumida previamente à outra, até a efetividade daquilo que primeiramente sempre move. Mas a efetividade é anterior à capacidade também de modo mais decisivo, pelo modo de ser, os eternos são anteriores aos corruptíveis, e nenhum eterno é em potência. A explicação é esta: toda capacidade é ao mesmo tempo capacidade da contradição, pois aquilo que não é capaz de ser o caso não pode se dar em nada, mas tudo aquilo que é capaz pode não estar em atividade. Portanto, aquilo que é capaz de ser pode tanto ser como também não ser, assim, a mesma coisa é capaz de ser e de não ser. Mas aquilo que é capaz de não ser pode não ser, e aquilo que pode não ser é corruptível, ou sem mais, ou em relação àquilo mesmo pelo que se diz que pode não ser, ou pelo lugar, ou pela quantidade ou qualidade, e é sem mais corruptível aquilo que o é em sua essência. Portanto, nada daquilo que é, sem mais, incorruptível é, sem mais, em potência, mas nada impede que seja em potência em algum aspecto, por exemplo, em certa qualidade ou onde. Portanto, todos os incorruptíveis são efetivamente. Tampouco é em potência nenhuma das coisas que são por necessidade, pois estas são primeiras, visto que, se elas não fossem, nada seria,
tampouco o movimento, se há algum que seja eterno, e, se há algo que seja movido eternamente, ele tampouco é em potência movido, a não ser de um certo lugar para outro, de nada impede que se dê a matéria para isso, por isso, o Sol, as estrelas e o céu inteiro sempre estão em atividade, e não é de se temer que porventura parem, como temiam os estudiosos da natureza. Tais coisas tampouco se cansam ao fazer isso se estar em atividade, pois, para eles, o movimento não é, como é para os corruptíveis, concernente à capacidade da contradição, como se lhes fosse penosa a continuidade do movimento. Pois a essência é causa disso na medida em que é matéria e capacidade, não na medida em que é efetividade. Imitam os incorruptíveis também os entes que estão em mudança, como terra e fogo. Pois também eles sempre estão em atividade, pois têm o movimento em si mesmos e por si mesmos. Todas as outras capacidades, a partir do que foi delimitado, são capacidades da contradição. De fato, aquilo que é capaz de mover de tal e tal modo também é capaz de mover não de tal e tal modo, já ao menos tudo que é conforme a razão. Por outro lado, quanto às capacidades irracionais, uma mesma há de ser da contradição por estar presente ou não. Portanto, se há certas naturezas ou essências tais quais dizem nos argumentos gerais serem as ideias, elas não seriam o conhecimento em si, mas, antes, algo que conhece, assim como não seriam o movimento em si, mas, antes, algo movido, pois são estes que são, antes de tudo, efetividades, ao passo que aqueles são capacidades destes. Portanto, é evidente que a efetividade é anterior à capacidade e a todo o princípio de mudança. Que a efetividade é melhor e mais valiosa que a boa capacidade, é evidente pelo seguinte: para todas as coisas que se denominam por serem capazes, a mesma coisa é capaz dos contrários. Por exemplo, daquilo que dizemos ser capaz de ser saudável é idêntico àquilo que dizemos ser capaz de adoecer, e se dão ao mesmo tempo, e de fato, é a mesma capacidade de estar em repouso e a de ser movido, bem como a de construir e a de demolir, e a de ser construído e a de ruir. Assim, é ao mesmo tempo que se dá ser capaz dos contrários, no entanto, é impossível que os contrários se deem ao mesmo tempo, e também é impossível que as efetividades se deem ao mesmo tempo, por exemplo, de estar saudável e estar doente. Por conseguinte, é necessário que um deles seja o bom, ao passo que o ser capaz é semelhantemente ambos, ou nenhum deles. Portanto, a efetividade é melhor. No caso dos males, é necessário que o acabamento e a efetividade sejam piores que a capacidade, e de fato, é uma mesma coisa que é capaz de ambos os contrários. É evidente, portanto, que o mal não está para além das coisas, pois, por natureza, o mal é posterior à capacidade. Portanto, nas coisas que são desde o princípio e são eternas, não há nenhum mal, nem algo que seja uma falha, nem que esteja destruído, pois também a destruição se conta entre os males. Construções geométricas também são descobertas pela efetividade e descobrem-nas na medida em que as distinguem. Se já estivessem distinguidas, seriam evidentes, no entanto, estão imanentes em potência. Por que o triângulo tem dois ângulos retos? Porque os ângulos em torno de um único ponto são iguais a dois retos. Se a linha paralela ao lado fosse projetada, para quem o percebesse seria diretamente evidente por quê. E por que há no semicírculo, em geral, um ângulo reto? Visto que são três linhas iguais, e as duas bases e a reta que se apruma a partir do meio, para quem o percebe seria evidente, na medida em que conhecesse aquela primeira relação. Por conseguinte, é evidente que tais relações, dadas em potência, são descobertas na medida em que são conduzidas à efetividade.
A causa disso é que a intelecção é efetividade. Por conseguinte, a capacidade provém da efetividade, e por isso vem a conhecer as relações geométricas na medida em que as produzem, já a efetividade enumerável é posterior no vir a ser. Dado que o ente o se diz, assim como o não ente, ou conforme as figuras das categorias, e, de outro modo, conforme a capacidade e efetividade destas últimas, sou dos contrários, e, preponderantemente, como verdadeiro ou falso, e dado que este último depende das coisas, por estarem compostas ou separadas, de modo que diz a verdade quem julga estar separado aquilo que está separado e estar composto aquilo que está composto, ao passo que diz algo falso quem se dispõe contrariamente às coisas, em que condição é o caso ou não é o caso aquilo que se denomina como verdadeiro ou falso. Devemos investigar o que afirmamos ser tal coisa. De fato, não és branco porque nós julgamos verdadeiramente que tu és branco, mas é por tu seres branco que nós, que o afirmamos, dizemos a verdade. Pois bem, dado que algumas coisas estão sempre compostas e é impossível que estejam separadas, outras, por sua vez, sempre estão separadas e é impossível que estejam compostas, e outras, finalmente, admitem os contrários, o ser é o estar composto e ser um, ao passo que o não ser é o não estar composto, mas ser mais de um. Assim, a respeito das coisas que admitem os contrários, uma mesma opinião é suscetível de ser falsa ou verdadeira, assim como um mesmo enunciado, isto é possível que às vezes se afirme a verdade, às vezes, se afirme algo falso. No entanto, a respeito daquilo que é impossível ser de outro modo, não se dá que às vezes seja verdadeiro, às vezes, falso, mas são sempre tais e tais coisas que são verdadeiras e falsas. Mas, no que concerne às coisas incompostas, o que é o ser ou o não ser, bem como o verdadeiro e o falso? Pois não se tem um composto, de modo a ser quando estivesse composto, e não ser quando estivesse separado, tal como o lenho branco, ou o incomensurável e a diagonal, o verdadeiro e o falso não mais pode se dar de maneira semelhante a respeito dessas coisas. Ou será que, tal como o verdadeiro não é o mesmo no caso delas, assim tampouco o ser? Mas pode haver verdadeiro ou falso, por um lado, atingir e enunciar é verdadeiro, pois não são o mesmo afirmação e enunciação, ao passo que ignorar é não atingir, pois não é possível enganar-se a respeito do ou o que é ou a não ser por atribuição, e semelhantemente, também a respeito das essências compostas, e de fato, não é possível se enganar. E todas elas são efetivamente, não em potência, pois, caso contrário, viriam a ser e se destruiriam, mas, de fato, o ente em si mesmo não vem a ser nem se destrói, já que, caso contrário, viria a ser a partir de algo, pois bem, com respeito a todas as coisas que são, precisamente, aquilo que certo ser é efetivamente, não é possível enganar-se, mas é possível pensá-las ou não, ou no entanto, pode procurar-se o ou o que é ou a respeito delas, se são de tal e tal tipo, ou não. O ser como verdadeiro e o não ser como falso, um deles, o verdadeiro, se dá quando a composição, ao passo que o outro, o falso, se dá quando não há composição. E a coisa una, se realmente é o caso, é desse modo, e, se não for desse modo, não é o caso. O verdadeiro consiste em pensar tais coisas, ao passo que o falso não se dá, nem o engano, mas sim a ignorância, não tal como a cegueira, pois a cegueira seria como se alguém fosse inteiramente desprovido da capacidade intelectiva. É evidente também que, a respeito das coisas não suscetíveis de mudança, não é possível engano pelo ou quando, se alguém as concebe como não suscetíveis de mudança. Por exemplo, se alguém julga que o triângulo não sofre mudança, não há de julgar que às vezes ele possui dois ângulos retos, mas às vezes não, se assim fosse,
ele sofreria mudança. Mas poderá julgar que algo é assim, ao passo que algo não é assim. Por exemplo, poderá julgar que não há nenhum número par primo, ou que alguns números o são, ao passo que outros não, ou no entanto, a respeito de cada um isoladamente, nem sequer isso, não mais poderá julgar que um é assim e que outro não é assim, mas há de acertar a verdade ou dizer o falso, visto que tal coisa é sempre de tal modo. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.